Olá! Pra quem não me conhece, eu sou a Clara e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E pra quem me acompanha há um tempo, desculpa, desde já eu tô um pouquinho gripada. Pra quem me acompanha há um tempo sabe que o meu conteúdo é basicamente vlog e react de anime. Eu já era crente há um tempo, na verdade seria de berço, entre aspas, porque minha avó sempre me fazia ir na igreja com ela, mas recentemente eu aceitei Jesus de forma genuína, mais verdadeira, e me entreguei mais do que eu me entregava antes, e tenho vivido experiências, né, maiores do que eu já vivi em toda a minha vida. E por isso eu queria falar também, né, sobre essa mudança de conteúdo. O vídeo de hoje, como vocês viram na capa, vai ser mais um bate-papo. Eu vou estar me corrigindo sobre algumas falas minhas. E desde já eu queria deixar claro, né, que eu tenho 19... Quase... Eita, Glória! Pai que veio 19. Eu tenho 18. Nasci em 2007. Eu tenho 18 anos. Vou fazer 19 ainda. Eu vou fazer 19. E nesse período, normalmente os jovens estão focando em estudo, em que verdade seguir pra vida, e focando em escolher influências que vão te levar para caminhos dos quais você quer seguir. Eu tenho feito muito isso e eu também tenho errado em relação a algumas coisas e acertado em relação a outras, mas o fato é que o meu foco é viver a verdade do Evangelho. Então esse canal pode ter algumas mudanças em relação a conteúdo, mas eu também vou continuar fazendo vlog e talvez eu continue fazendo react de anime. Mas pra introdução do vídeo, eu queria falar mais sobre essa questão de mudança de conteúdo do canal. O segundo assunto foi que eu tive uma conversa com um amigo meu, Vitor. Tamo junto, mano. Tamo junto. Inclusive, ele foi o que me recomendou esses dois livros do Rodrigo Bipo. Talvez vocês conheçam, talvez não. Se não conhecem, é bom que eu já recomendo. Esses dois, Das Crises e Traições e Como Se Tornar Cristão Inútil. Eu já comecei o Das Crises e Traições, mas eu ainda não terminei. E o Como Se Tornar Cristão Inútil eu ainda não comecei. Chegou ontem. Não, chegou na sexta-feira. Chegou bem recentemente. E quando eu conversei com esse meu amigo, inclusive eu tenho que atualizar vocês em relação a algumas coisas. O último vlog que eu postei foi com meu namorado, Leonardo. E eu queria acentuar também que eu não estou solteira. A gente, em tese, terminou. Né, a gente terminou. Só que cara, eu nem sei quando que vai sair esse vídeo, porque a gente tá num momento... Não é que a gente voltou, só que a gente também não tá separado. É complicado. Eu não tô solteira, ok? E esse acontecimento foi depois de uma conversa que eu tive com o Vitor, então eu senti no dever de esclarecer algumas coisas, porque eu tinha uns pensamentos meio equivocados em relação a isso. E nessa época eu tava meio brava com tudo que tinha acontecido. E inclusive vai sair um vlog de uma semana aí que eu falei sobre várias coisas, então esse vídeo também é corrigindo algumas falas que eu falei naquele vlog. Então provavelmente esse vídeo vai sair um pouquinho depois. E na conversa eu falei com ele sobre essa questão de relacionamento
que eu tinha concordado, só que eu tinha levado muito radical, talvez ao pé da letra, essa questão. Porque não é que eu não acredite que um relacionamento, você não tem que fazer as coisas que eu falei, né? E, se eu não me engano, eu falei que eu concordava com a fala do Nick sobre a questão de esperar você resolver os seus problemas, resolver estudo, resolver questão de trabalho, resolver questão de família, resolver questão de casa. Porque eu acredito firmemente que o relacionamento é visando o casamento. Então, foi basicamente essa fala que eu falei. O equívoco foi que eu tava idealizando o relacionamento como o que aconteceu com ele, entendeu? E não é que é errado você se inspirar nos acontecimentos das outras pessoas. Na verdade é bom porque, tipo, se deu certo, pode ser que dê certo com você também. Só que você não é essa pessoa, entendeu? E a sua realidade é diferente da realidade dessa pessoa. Tipo, os seus planos podem ser diferentes em questão de profissão. E em questão até mesmo de relacionamento. Talvez os seus relacionamentos sejam diferentes, pensamentos diferentes. E como eu disse, eu não tô falando que tava errado. Só que equivocado, porque eu senti que eu seria um pouco hipócrita se eu não me corrigisse nesse sentido. Porque, como eu disse, eu não estou solteira. E eu também falei com o Vitor sobre essa questão de ter uma idade mais avançada, entendeu? Tipo, ter conquistado várias coisas. Eu não tô falando que é errado. A questão é que tem pessoas que têm esse pensamento de que eu quero, antes de entrar no relacionamento, ter conquistado minha casa, ter terminado meus estudos. E não é algo errado, entendeu? Mas tem outras pessoas que têm outros pensamentos. Então eu queria me corrigir em relação a isso. Vai de pessoa pra pessoa, de casa a casa, como eu falei no vlog. E o que eu concordo completamente e continuo concordando, e essa é a minha opinião, é que não tem como você namorar de, sei lá, com a idade de 13 anos, 12 anos, até pelo menos os 18. Não tem como. Uma criança praticamente namorando, tipo, namoro na adolescência, assim, não tem como. E eu tive liberdade pra fazer isso e eu escolhi não fazer. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque com certeza eu teria errado muito mais se eu tivesse feito isso. Sem contar que, assim como eu tinha dito, né, provavelmente os meus ideais não estavam formados. E teve muitas coisas que eu não sabia naquela época. Então, a adolescência é feita pra você estudar. Termina pelo menos o fundamental, o ensino médio, foca na escola, passa, pelo amor de Deus. Passa pelo ensino médio, passa pelo ensino fundamental. Se quer namorar sem, sei lá, sem tá estudando. Tipo, o que você quer da sua vida? Entendeu? E... bom, meio que eu já juntei, né, essa questão do relacionamento. Minha opinião é basicamente essa. Eu acredito que Deus abençoa a sua escolha. Eu acho que é um pensamento errado você achar que Deus escolhe a pessoa certa. Porque se tivesse uma pessoa predominante, tipo, escolhida, sabe? Se Deus tivesse escolhido uma pessoa pra cada pessoa e essa uma pessoa tivesse se relacionado com outra pessoa de outra pessoa, aí ia bagunçar tudo, entendeu? Então eu acredito sim, firmemente nessa questão de que Deus abençoe a nossa escolha. Mas se for pra seguir de acordo com a palavra, temos vários requisitos. Requisitos pro relacionamento. Tem várias restrições também, né? Se for pra seguir a Bíblia. Mas é a melhor escolha pra se fazer se você quer ter um relacionamento cristão. Que foi algo que eu não tive antes. Então, esse término foi algo muito útil pra rever várias questões minhas
questões de princípios que eu não quero abrir mão e eu não vou abrir mão. Então, eu acredito que foi da vontade de Deus, sim, esse tempo separado. Me arrependo de algumas escolhas que eu fiz em questão de, sei lá, ter ficado muito brava em relação a várias coisas e ter me exaltado também em relação a várias coisas. Mas no fim, Deus está no controle e que seja feita a vontade dele, não a minha. No fim eu juntei tudo que eu tinha pra falar e só fui falando. E é isso, gente. Se você, sei lá, tem uns 12 anos, 13, 14, 15, 16, você tá tipo, ah, meu Deus, eu não vou achar a pessoa, sei lá, por que ela não aparece? Tipo, calma, vai aparecer, ok? Vai aparecer. Sei lá, eu tinha, tipo, nos meus 14, nos meus 15 anos, eu ficava tipo, meu Deus, não vai aparecer ninguém, eu vou ficar solteira pra sempre, ou tipo, ninguém vai gostar de mim. Mas tamanho desse planeta, quantidade de gente, né, tipo, nesse planeta, sabe? Tem muitas pessoas de vários tipos, de vários gostos, então não fica nessa de que ninguém nunca vai gostar de você, entendeu? Mas também tem um tempo certo pra tudo, então não acelere as coisas, tipo, foca nos seus estudos, foca na palavra e bora pra cima, que o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. E é isso, gente. Aproveita e vai lá ver o meu vlog, que já deve estar disponível. E foi basicamente isso que eu queria fazer, corrigir algumas palavras minhas. E é isso. Sigam pessoas que tenham a mesma crença, sabe? Que estejam firmes na palavra, que façam certo. Aproveita e abre a Bíblia pra ver se o que ela tá falando não é doideira. E é isso. Um beijão. Tchau!